Queridos irmãos, nós começamos uma série de mensagens com o título As Muitas Vozes no Mundo, e esta é a quarta mensagem desta série. E nós colocamos como título, nesta quarta mensagem, Quando o lixo é nosso melhor amigo. Quando o lixo é nosso melhor amigo. Nós vamos ler a preciosa palavra de Deus no Salmo número 64. Salmo número 64. Nós vamos ler os versículos 3 e 4. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. A palavra preciosa do Senhor nos diz assim: eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as escondidas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Amém. Meus queridos irmãos, certa vez eu li essa frase: o lixo é o melhor amigo do homem. E realmente o lixo é um grande aliado, porque revela que aquilo que não serve mais precisa ser eliminado para dar lugar ao novo. Em tempos de sustentabilidade ambiental, nós falamos em reciclagem. Todavia, existem algumas coisas que não admitem reciclagem e elas devem ser lançadas na lixeira. É preciso desapegar-se e jogar fora o que não serve mais. Há um problema que é catalogado como um problema, um transtorno mental, que é o transtorno da acumulação. Nós não vamos tratar disto hoje, que é a pessoa ficar acumulando roupas, objetos e coisas que ela não vai usar, mas ela pensa que em algum momento aquilo vai fazer falta e ela passa a acumular aquilo. Hoje, irmãos, nós vamos olhar para o lixo como nosso melhor amigo dentro da perspectiva do texto que nós acabamos de ler. Salmo 64, versículos 3 e 4, onde diz que palavras amargas são lançadas como flechas envenenadas contra pessoas íntegras. Todos nós sabemos, irmãos, que há uma onda muito positiva e muito forte em busca da saúde perfeita mediante a adoção de hábitos saudáveis e de alimentação balanceada. Tem sido entendido, e isso é praticamente unanimidade, que a base para uma saúde perfeita é um corpo saudável. Há até uma frase muito antiga: mens sana in corpore sano, que significa mente sã em corpo são. Nós sabemos que o corpo humano é uma máquina perfeita. A Bíblia diz que no Gênesis, no início de tudo,
Durante a criação, Deus fez todas as coisas, e Ele viu que elas eram boas. Porém, no sexto dia, o dia da criação, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis capítulo 3, versículo 31, diz que viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Porém, meus amados irmãos, apesar da perfeição orgânica com que Deus criou o ser humano, a manutenção geral do organismo físico é algo que nós precisamos cuidar, e nós precisamos periodicamente purificar o nosso corpo, eliminando toxinas, metais pesados, resíduos de medicamentos e de inseticidas que vão se acumulando nos nossos corpos desde a infância, em decorrência do ar que respiramos, da água que bebemos, de alimentos, de medicamentos e assim por diante. Está comprovado que essas toxinas que são acumuladas no corpo causam doenças. Porém, meus amados irmãos, há um grande número de pessoas que desconhecem que existem toxinas em seu organismo, porque elas são aquilo que os médicos chamam de assintomáticas, ou seja, não dói, não arde, não coça, não causa nenhum mal-estar, nenhum desconforto, não apresentam sintomas, mas essas toxinas estão agindo silenciosamente. E a permanência, irmãos, desses elementos tóxicos no corpo humano, de forma progressiva e de forma cumulativa, vão dar origens a diversas doenças. De forma geral, podemos dizer que as ciências nos ensinam corretamente como desintoxicar os nossos corpos, ou até mesmo como prevenir para que os nossos corpos não sejam intoxicados, desde terapias naturais, alimentação correta, uma mudança no estilo de vida, e em casos de intoxicações mais graves, é exigido um processo de descontaminação com o uso de medicamentos. Agora, meus amados irmãos, da mesma forma que nosso corpo físico acumula essas toxinas com o passar do tempo, as nossas almas podem também ficar sobrecarregadas de palavras tóxicas e de expressões não verbais, de gestos, de sinais que são carregados de maldade. E nós corremos o risco de internalizar tudo isso em nossas almas. O salmista, no Salmo 64, versículo 3, ele está falando de palavras que são como flechas cheias de veneno e que repentinamente são disparadas contra pessoas íntegras. Ele está dizendo que em momentos que ninguém espera, que nós não esperamos,
podemos ser atacados por palavras amargas e por expressões que, embora não sejam expressões verbais, mas elas são expressões destrutivas. As palavras que são escritas ou pronunciadas, elas estão carregadas de poder, tanto para o bem como também para o mal, tanto para a vida como também para a morte. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, irmãos, há palavras e expressões que marcam a nossa alma para toda a vida, tanto para o bem como também para o mal. Do ponto de vista de palavras que são destinadas para o bem, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16 e versículo 24, que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Ao preparar esta mensagem, a minha atenção foi grandemente chamada para este versículo. Nós não vamos nos aprofundar nele, mas depois, permitindo o Espírito Santo, eu quero meditar com os irmãos sobre essa questão de palavras que enfermam ossos e cartilagens e juntas, e palavras que são cura ou que trazem cura para os ossos. Porém, meus amados irmãos, existem palavras que são palavras amargas. O salmista se refere a essas palavras amargas que são como setas carregadas de veneno. Palavras do tipo: você é um incompetente, você não serve para nada, você é um erro, eu não sei por que me casei com você, eu não te amo, eu te odeio. Lamentavelmente, há pais e mães que, quando estão com raiva, lançam maldições sobre os seus filhos, se dirigindo ao filho ou filha e dizendo: você é um burro, você nunca vai ser nada na vida, você nem parece que é meu filho, tomara que você se case com um homem bem ruim, ou com uma mulher bem ruim. Meus queridos irmãos, eu estou mencionando essas palavras de maneira exemplificadamente, porém, muitos de nós já recebemos de nossos chefes, recebemos de pessoas a quem nós estamos próximos, palavras amargas. E se essas palavras amargas entrarem na alma de alguém, essas palavras, elas serão transformadas em toxinas emocionais, e elas vão causar feridas na alma dessa pessoa. Há palavras, não só palavras escritas, como já disse, e palavras verbalizadas, mas há gestos e expressões não verbais. Há sinais que, assim como essas palavras amargas, devem ser imediatamente descartadas e lançadas no lixo. Aqui, o lixo é nosso melhor amigo, e cada um de nós deve ter por perto a sua lixeira
espiritual, porque quando houver necessidade de lançar palavras no lixo, ou lançar gestos e expressões e sinais no lixo, a sua lixeira espiritual estará por perto. E nós podemos também, irmãos, ser atacados por influências pessimistas e por atitudes destrutivas e por comportamentos negativos de outras pessoas que interagem conosco. Quem você pensa que é? Você pensa que é melhor do que toda a nossa família? Isso não é para você. Meus amados irmãos, por causa do alto poder corrosivo, destrutivo dessas palavras e expressões verbais negativas, elas podem destruir as nossas emoções, a nossa autoestima, comprometer o nosso nível de fé e até macular o nosso relacionamento com Deus, com nossa família, com irmãos, colegas de trabalho, vizinhos e com o nosso próximo em geral, porque nós internalizamos essas palavras e elas nos tornam pessoas amargas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 e versículo 15 que uma raiz de amargura no coração de uma pessoa pode contaminar muitas outras pessoas. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter sabedoria espiritual para discernir todas as vozes e lançar fora todas aquelas palavras, sejam elas escritas ou verbais, e todas as expressões que podem contaminar as nossas almas, sejam elas de vozes internas, que é quando nós falamos conosco mesmo, ou de vozes externas, por palavras verbais ou escritas, e por expressões não verbais. O diabo, Jesus disse que a atividade dele é roubar, matar e destruir. E dentro dessa sua atividade típica, ele trabalha para destruir as pessoas com muitas vozes de acusações, de culpas, de vergonhas e de comparações. E o diabo faz isso por meio de vozes humanas e faz isso também por meio de tentações, que são setas ou dardos inflamados atirados por demônios. E aqui eu quero colocar 2 pontos de atenção para que você possa vencer o maligno. O primeiro é que o Senhor Jesus já nos libertou do nosso passado. Quando você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, os seus pecados foram perdoados e foram lançados no mar do esquecimento. E Deus disse naquela oportunidade deles: nunca mais me lembrarei. Porém, meus amados irmãos, o inimigo, ele vem com vozes do passado, vozes que insistem nos acusar de pecados que foram perdoados, e ele tenta prender-nos em algum erro cometido no passado ou em algum trauma emocional. Conta-se que, por ocasião da reforma
protestante, Martinho Lutero teve um sonho horrível. E nesse sonho, ele viu Satanás, que exibiu para ele um pergaminho grande, com detalhes de pecados cometidos por ele. Essa lista de pecados tinha o propósito de intimidá-lo em relação ao que ele estava fazendo. E nesse sonho, Lutero conferiu a lista e disse: é verdade, eu cometi todos esses pecados, mas existem outros pecados que não estão nessa lista. E ele devolveu a lista ao diabo. Posteriormente, ainda no mesmo sonho, o diabo retornou com outra lista. E esta lista, outros pecados foram acrescidos. E Martinho Lutero disse: sim, eu fiz tudo isso. Porém, ele tomou naquele sonho uma caneta com uma tinta vermelha e escreveu no final daquela lista: porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purifica de todo o pecado. O diabo não pode acusar você de pecados que foram perdoados. O diabo não pode acordar você durante a noite para acusar você de pecados que foram lançados no mar do esquecimento. O diabo não tem o direito de tirar o seu sono. O segundo ponto de atenção é que você não pode se comparar com ninguém. Porque quando você se compara com alguém, você vai encontrar em outra pessoa alguém superior ou inferior a você. E a verdade é que Deus fez cada ser humano único. E Deus tem um propósito específico para cada ser humano. Então, meus amados irmãos, ao ouvir muitas vozes, nós precisamos de sabedoria espiritual e precisamos de autoridade e de discernimento para submeter essas vozes, filtros espirituais. E todas as vozes e expressões que não passarem pelos filtros espirituais que existem, são vozes e expressões considerados lixos e devem ser imediatamente lançados na sua lixeira espiritual. O apóstolo Paulo pode muito nos ajudar, porque ele apresenta em Filipenses capítulo 4 e versículo 8, uma peneira com 8 filtros, para que essas palavras, essas vozes, essas expressões sejam submetidas. Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Este é o primeiro filtro, é verdade. Porque pode ser fofoca, pode ser fake news. Sim, é verdade. Aqui estão as provas que é verdade. Porém, não basta ser verdade, porque ainda existem 8 filtros para que essa ideia, essa palavra seja submetida. Então, não basta ser verdadeiro. Em segundo lugar, diz tudo o que é respeitável. O que é respeitável? É algo digno,
Então, em segundo lugar, é respeitável. Em terceiro lugar, é justo. Em quarto lugar, é puro. Em quinto lugar, é amável. As pessoas serão edificadas ao tomarem conhecimento disso. As pessoas ficarão felizes ao tomarem conhecimento. Em sexto lugar, é de boa fama. É algo digno de ser elogiado. É algo admirável. As pessoas vão aplaudir. Em sétimo lugar, alguma virtude envolvida. Em oitavo lugar, existe algum louvor nisso? Isso vai trazer louvor ao nome de Jesus. Isso vai edificar o reino de Deus. O nome do Senhor Jesus será edificado quando isso for propagado. Então, o apóstolo Paulo diz: se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, seja isto também o que esteja em vossas bocas. Se o que estão falando para você não passar por algum desses filtros, é algo que deve ser imediatamente lançado em sua lixeira espiritual. Eu particularmente, irmãos, gosto de usar lixeira com um triturador, porque se alguém for revirar a minha lixeira, não vai conseguir ler nada daquilo que foi por mim descartado. Então, meus amados irmãos, a realidade é que algumas vezes nós precisamos passar por um processo de desintoxicação das nossas almas. E para isso, nós precisamos de um diagnóstico para identificar a presença de possíveis toxinas ou venenos acumulados em nossas almas. Os irmãos se lembram que no início desta mensagem eu falei de doenças assintomáticas, ou seja, não dói, não coça, não arde, não causa nenhum mal-estar, não causa nenhum desconforto. Meus queridos irmãos, em nossa alma pode existir esse tipo de toxinas, ou até mesmo de doenças, que não apresentam sintomas, mas elas estão ali presentes e estão agindo silenciosamente. Elas estão ali envenenando a alma lentamente e podem produzir danos que com o passar do tempo se tornam irreversíveis para o nosso presente e para o nosso futuro. Existem pessoas que já estão com danos irreversíveis nas suas almas e danos irreversíveis em seus corpos. Danos que a medicina não poderá mais curar. Danos que só um milagre poderá revertê-lo. Os irmãos sabem que há diversas doenças que têm a sua origem na alma do ser humano. E com o passar do tempo, essas doenças saem da alma e migram da alma para algum órgão do corpo humano, enfermando esse órgão ou essa função do corpo humano, que são as chamadas doenças psicossomáticas. Doenças que originalmente estavam na psique, mas elas saem da alma e vêm para o soma, para a carne. Daí porque doenças psicossomáticas. Então, queridos irmãos, nós
precisamos identificar quais são os fatores que porventura estão destruindo a nossa alma, que estão esmagando a nossa alma, e também descobrir a maneira como nós podemos eliminá-los e voltar a ser uma pessoa que esteja na configuração original com que Deus nos criou. A psicologia não vai poder nos ajudar muito e apresentar esse diagnóstico. A psiquiatria também não pode nos ajudar muito. Não há alguma avaliação de clínica médica, ou de exames laboratoriais, ou de diagnósticos de imagens que possam detectar as toxinas e as doenças da alma. Somente a palavra de Deus e a revelação do Espírito Santo é que podem fazer isso, porque pode ser que esse mal esteja em uma localidade que ainda não foi mapeada pela medicina, pela ciência, geograficamente existente no ser humano, que é a divisão da alma e do espírito. Porém, a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante ou penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Então, meus amados irmãos, de um lado, nós precisamos ter em nossas bocas palavras de vida, palavras construtivas, e de outro lado, nós precisamos ser seletivos em cada palavra e em cada expressão, para separar as boas palavras das más palavras, ou na dicção do nosso texto, palavras amargas. Então, não repita palavras tóxicas, palavras amargas, palavras destrutivas, mesmo que essas palavras tenham sido atiradas contra você. Não revide com as mesmas palavras que você ouviu ou leu em algum lugar, e isto nem sobre você e nem sobre outras pessoas. Use a sua boca somente para declarar palavras de vida, palavras que edificam, palavras que curam, palavras construtivas. Tiago capítulo 3, versículo 10, traz uma declaração muito clara a esse respeito. De uma só boca procede bênção e maldição. E Tiago aponta essa incongruência, dizendo: meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter as estratégias espirituais para jogar fora o lixo da alma. Primeiramente, fazer um diagnóstico e imediatamente lançar fora as palavras tóxicas, as palavras destrutivas, as acusações de pecados já perdoados e os rótulos que são impostos pelo mundo. Porque ao fim e ao cabo,
O que importa não é a opinião do mundo, não são os rótulos que o mundo aplica sobre você. O que importa é a opinião que Deus tem sobre você. Em João capítulo 1 e versículo 12, Deus diz: você é meu filho. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, ele diz: você é escolhido antes da fundação do mundo. Em Romanos capítulo 5 e versículo 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Em segundo lugar, irmãos, é preciso ficar atento e a partir de hoje submeter toda palavra que for proferida e toda expressão, mesmo não verbal, aquele filtro de 8 peneiras. Não deixe que ninguém engane você de que toda palavra deve ser submetida àquele filtro que Paulo nos revela de 8 peneiras. E nós encontramos, meus amados irmãos, na palavra de Deus, os recursos suficientes para neutralizar influências negativas e prejudiciais que foram causadas por palavras amargas. Essas palavras referidas no Salmo 64 e versículo 3. Quais flechas cheias de veneno. E encontramos também na palavra de Deus o modo e a fórmula para que abracemos uma vida saudável para as nossas almas e todas as palavras amargas serem automaticamente lançadas em nossa lixeira espiritual. Há uma constatação do profeta Jeremias no capítulo 9 e versículo 8, que diz o seguinte: uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe ciladas. Eu creio que o Espírito Santo me motivou a pregar esta mensagem nesta noite, porque há muitas pessoas que precisam de cura, e a cura começará pela saúde da sua alma. E essa saúde da sua alma, essa cura vai emigrar da sua alma para o seu corpo, e o resultado será a cura do seu corpo para a glória de Deus. Eu creio, irmãos, na cura divina, mediante a imposição de mãos. Creio na cura divina, mediante a unção com óleo e a oração da fé. Eu creio na cura divina, simplesmente por estarmos em um ambiente saturado pela unção e o poder de Deus. Porém, nesta noite, o Espírito Santo me motivou e me autorizou a pregar esta mensagem, para que haja cura que virá da alma para o corpo. A saúde da alma trará saúde para o corpo, porque a Bíblia diz que há uma relação diretamente proporcional entre a saúde da alma e a saúde do corpo. E para a alma, a palavra de Deus funciona como um antídoto na purificação da alma. E a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é eficiente.
A palavra de Deus age com eficácia e com rapidez na desintoxicação da alma. A maioria dos medicamentos não agem com rapidez e o efeito passa depois de X horas, depois de 6 horas, depois de 8 horas, depois de 12 horas, você tem que tomar novamente. A palavra de Deus, irmãos, ela é eficaz desde o momento em que você a recebe. E a palavra de Deus, ela permanece no seu interior e ela promove uma limpeza completa em nossas almas, porque ela revela se há algum caminho mau e ela nos deixa alinhados com o céu. A palavra de Deus tem efeitos reconstrutores. Nós sabemos que a santificação é um processo, porém a palavra de Deus age de uma maneira tão poderosa que aquele que recebe a palavra de Deus, ele não precisa de uma segunda sessão da palavra. Depois de receber a palavra, é só trabalhar na manutenção dos efeitos da palavra. Isaías capítulo 55 e versículo 10 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia, mas essa palavra que saiu da boca de Deus, diz Deus, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Esta é uma noite de cura da alma. Eu quero concluir dizendo que o lixo não é o inimigo. O inimigo é aquilo que nós vamos acumulando em nossas almas, em nossos corações, coisas que deveriam ter sido imediatamente jogado fora, porém nós a recepcionamos e elas foram guardadas na alma. Eu quero dizer a você, mesmo que você esteja caminhando há muito tempo, há muitos anos, nos caminhos do Senhor, você poderia fazer comigo a oração que Davi fez no Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nesta noite, deixe que o Espírito Santo e a palavra façam um diagnóstico e uma limpeza completa, porque o Espírito Santo quer remover tudo o que é tóxico e que está na sua alma, e nesse lugar Ele vai colocar graça, compaixão e verdade, e você poderá voltar à configuração original. A configuração original é a forma como Deus criou você, a sua imagem e semelhança, e pelo poder da palavra de Deus, tudo aquilo que ao longo dos anos, de maneira ilegítima, foi se instalando em sua alma, coisas que não deveriam ter sido instaladas, pelo poder do Espírito e da palavra, tudo isso será removido e será lançado em uma lixeira espiritual. A Bíblia diz que nós temos que parar, pensar e lembrar o que aconteceu, e quando aconteceu, e onde aconteceu, e voltar a
configuração original que é chamada por Jesus de primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Meus queridos irmãos, é preciso voltar ao primeiro amor. É preciso voltar à configuração original. É preciso dizer: Espírito Santo, sonda-me e conhece-me. E se há toxinas em minha alma, ajuda-me a lançá-las na minha lixeira espiritual.